Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Gente, reta final. Estamos aqui a poucos capítulos para encerrar mais uma linda novela que teve muito romance e muito mais. Na sua opinião, qual seria o final perfeito para o Lino? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Não se esqueça de nos contar de onde vocês nos acompanham, para que assim possamos te mandar um abraço nos nossos próximos vídeos. Álvaro vai até uma loja para tentar descobrir o que foi empenhado ali, sobre então descobrir mais coisas do que levou então ao fim de Olga. Quando Álvaro dá de cara com os brincos que foi de Olga, ele se assusta. O vendedor pergunta se por acaso ele viu um fantasma. Ele então despista mais uma vez e fala que certamente foi seu tio que foi ali e deixou empenhorado então aquela joia. O vendedor então pede que Álvaro vá falar com seu tio sobre isso. Ele não pode dar informações de clientes. Álvaro então revela ao homem que ele precisa saber com mais certeza, porque isso o ajudaria a desvendar um crime, ou então o fim de sua filha. Mas mesmo assim o vendedor não lhe informa nada. Álvaro tem ali certeza que foi Lino quem foi ali e empenhorou então aquelas joias, que realmente foi Lino quem tirou a vida de Olga, sua ex-mulher. O vendedor manda que o rapaz saia já de lá, ou ele mesmo chamará a polícia. Álvaro sai dali em estado de choque. Pois é, ele então acabou de cair a carapuça que realmente foi o Lino, o vilão que tirou a vida de sua esposa. Lino recebe uma ligação e o homem do empenho liga para ele e fala que ele já sabe que aquela joia foi roubada. Lino fala que não, que foi de sua mulher. O homem da loja então revela que Álvaro, sem citar seu nome, foi até lá e lhe contou o que aconteceu e que o homem lhe disse então ser seu sobrinho e que a joia era uma prova de assassinato. Lino pergunta então como ele era. O vendedor então dá cada detalhe de Álvaro sobre altura, cor de pele e cabelo. Lino então diz então que já sabe quem é o rapaz que foi lá. Álvaro liga para o delegado e informa suas suspeitas sobre o que aconteceu com Olga e quem fez, e que ele precisa falar com ele pessoalmente. O delegado lhe informa que está com alguns serviços pendentes naquele momento e que não pode ir exatamente agora, mas que naquele mesmo dia eles podem se encontrar. Lino conversa e lhe diz que vai lhe dar uma surpresa naquele dia, se desconecta do mundo inteiro, e assim ele desliga seu celular e o dela e a chama para uma surpresa a qual ela vai amar. E antes que ela lhe diga alô, Álvaro vai falando, até que Lino atende e diz que precisa conversar com ele para explicar algumas coisas e como as coisas aconteceram. Álvaro diz que não tem nada para falar com ele, e se ele quer explicar algo, que fale com a polícia. Lino então pede mais uma vez para que conversem pessoalmente, e Álvaro nega mais uma vez, só que bruscamente. Então Lino se enche de coragem e diz que se ele não for vê-lo, a mamãe dele é quem vai pagar por tudo, já que ele está com ela. Álvaro então ameaça Lino a deixar sua mãe em paz, mas Lino pede a localização de Lino ou vai cumprir sua promessa. Álvaro, então, para se certificar de onde está sua mãe, liga para Gema, que está no hospital, pois deu à luz a um bebê prematuro, e pergunta como está a sua recuperação e sobre o bebê. Claro que ele é todo educado e não conta nada sobre suas suspeitas ou sobre o que está acontecendo. Gema também então esclarece a ele onde está então e como está, mas ele também ligou para saber de sua mãe. Gema então fala para ele que sua mãe saiu há pouco com Lino. Álvaro então vai ao encontro do velhinho do mal e escuta gritos. Ao ir então salvar a mulher que está lá toda machucada gritando, Lino acerta Álvaro bem em cheio que cai no chão, mas a mulher continua a gritar cada vez mais e ele faz sinal para que ela se cale.
No Espária não sabe de nada que está acontecendo com Lino, nem muito menos com seu filho, mas ela fala com a atendente que ela estava precisando de um momento de relaxamento assim. Álvaro e Lino acertam suas contas, pois Álvaro está amarrado, angustiado por notícias de sua mãe. Lino diz que ela está bem, ele só a usou para atraí-lo até lá. Álvaro então diz que ele usou sua mãe esse tempo todo. Lino diz que ele apenas usou a necessidade estúpida que ela tem de ter alguém. Os homens trocam muitas farpas e Lino se desmascara como nunca antes em nenhum outro capítulo. Ele começa a revelar seus planos e suas vontades e de como chegou até Vitória e como a achou frágil e boba. Enquanto ele continua a menosprezar todas as mulheres, ele começa a falar da ex de Álvaro, de como ele se aproveitou dela e como tirou sua vida. Nesse capítulo, Lino então confessa tudo, em como se encontrou com Olga naquele dia e o que fez Olga então ter ido até lá. Ele fala então que Olga tinha ido ver a Bárbara e ele se aproveitou disso. Ele disse a ela que Bárbara não estava e começou a falar que Bárbara estava passando por alguns problemas para atrair a atenção dela. E falou tudo sobre como admirava ela em manter contato com a sogra mesmo estando separada. Ele conta que Olga naquele dia disse que os assuntos de trabalho não se misturam com o pessoal. Ele a elogiou para ganhar confiança. Lino começou a falar de Álvaro para ela e quando ela entrou na casa, ficou olhando tudo como se estivesse tendo flashes. Olga, por acaso, encontrou uma caixa com 3 celulares que Lino havia deixado na casa, esquecido. Olga guardou um dos celulares na bolsa que justamente era de Álvaro, bem na hora que ele chegou. E ao ser questionada, ela ficou brava, pois sabia que aquele celular era de seu ex-marido Álvaro. E questionou-me, falando então sobre quem sou eu. Fala então Lino para Álvaro. E me chamou de ladrão, me desmascarando. Claro que eu não ia deixar isso impune. Eu a agarrei e pus o veneno para ela desmaiar. A cena então volta lá para o cativeiro, onde Álvaro está com Lino. Álvaro se desespera e grita com Lino, xingando de tudo quanto é nome, claro, dentro dos horários, né? Assim, Lino revela cada detalhe de como fez com Olga e como tirou sua vida. Aos prantos, Álvaro chama Lino de tudo quanto é nome e Lino aponta a pistolita para ele. Isso não pode acabar bem. Haja emoção e adrenalina. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Continua com a gente desde já. Muito obrigada por sua audiência.